Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de aula de Língua Portuguesa do programa Vem Aprender. Sou a professora Lucimara, lá da Escola Heitor Ditzel. Vamos ver os nossos objetivos para o dia de hoje? Bom, antes disso, vamos pegar o material. Então, lápis, caneta, borracha, caderno. Bem, os objetivos, então, vamos acompanhar aqui na tela. Reconhecer o gênero textual diário e suas finalidades. Produzir texto do gênero diário de forma autônoma de acordo com as suas características. Bem, então, olhando aqui na tela, a gente está vendo a Mônica, né? E ela está pensando, conversando aqui com ela mesma. Está na hora de anotar em meu diário tudo o que aconteceu comigo hoje. Mas o que é diário? Um diário pessoal. Então, pelo dicionário, a gente acha algumas definições de diário. Então, diário, que se realiza ou acontece diariamente todos os dias, rotina diária. Caderno, utilizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa. Mas então, na língua portuguesa, o que é o diário? Então, o diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, no diário, a pessoa vai relatando aquilo que acontece com ela no dia a dia. Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época. Por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, vocês já ouviram falar nele? Em que a autora é uma adolescente judia e ela aborda os dias em que passou escondida na Holanda durante a Segunda Guerra. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o diário de Anne Frank. Bem, essa menina que aparece aqui na tela é a Anne Frank. Quando ela ganhou o seu diário, ainda não estava em guerra, tá? Depois que a guerra aconteceu e ela começou também a fazer registros sobre a guerra. Bem, então Anne Frank, ela nasceu em 1929 e morreu em 1945. Ela foi uma jovem judia vítima de perseguição na Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse morrido de tifo e inanição em um campo de concentração nazista na Alemanha, ela estaria hoje com 91 anos. Olha só, né? Já estaria bem idosa. Ela era uma escritora compulsiva, ou seja, ela gostava muito de escrever, ela escrevia muito. Anne usou um diário, 2 cadernos e 324 folhas avulsas de papel colorido para escrever e reescrever sua memória. Então, aqui na tela, a gente tem uma imagem, né, do diário original de Anne Frank. Então, as anotações, algumas fotos, né, alguns outros papéis colados ali no diário dela. Bem, aqui, né, a gente vê a primeira anotação que ela fez no diário. Então, ela escreveu lá assim, ó: espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. E espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Então, nesta data, ela ganhou o diário. Vamos ver como que aconteceu esse ganho do diário dela. Então, olha lá, domingo, acompanha aí com a professora. Domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar aquela hora e por isso tive de refrear a minha curiosidade até às 15 para as 7. Aí, então, não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de morte.
a gata. Logo depois das 7, fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois corri à sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos ser grandes amigos. Então aqui, né, foi o primeiro registro que a Anne Frank fez no diário dela. Então veja, ela ganhou o diário dia 12 de junho, onde ela fez aquela primeira anotação que a professora mostrou antes. Aqui ela já faz o primeiro relato dela no diário. Agora vamos ver mais um relato pequenininho dela aqui, ó. Sábado, 20 de junho de 1942. Quero que este diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Mas se eu começasse a escrever a Kitty assim, sem mais nem menos, ninguém entenderia nada. Então veja, o diário para ela era como uma amiga. Então ela decide chamar esse diário por um nome, ela dá um nome ao diário. Em vez de chamá-lo apenas de diário, ela chama de Kitty. Bom, então aqui a gente viu dois relatos, né, de uma menina contando um pouquinho, né, sobre ali o dia do aniversário, os presentes e depois esse relato de como ela vai chamar o diário. Agora, a gente vai ver um relato de já quando ela está escondida, de quando ela já está vivendo, né, o momento da guerra. Então, querida Kitty, vão lendo na tela com a professora. Ó. Cada dia uma notícia nova. Esta manhã foi preso o nosso verdureiro por abrigar em casa 2 judeus. Foi para nós um golpe duro, não só por sabermos que aqueles pobres judeus estão agora à beira do abismo, mas pelo próprio homem. A prisão desse homem representa grande perda para nós. A única solução é comer menos. Vou lhe contar o que faremos e é claro que não será coisa agradável. Mamãe diz que cortaremos de uma vez a refeição da manhã, comendo pão e mingau à hora do almoço e batatas fritas ao jantar. Se for possível, 1 ou 2 vezes por semana teremos legumes ou alface e mais nada. Passaremos fome, mas qualquer coisa é preferível a sermos descobertos. Então vejam, naquele primeiro relato do diário de Anne, o que a gente vê? Vê uma menina contando, né, um fato comum, né, os seus presentes de aniversário. Aqui a gente vê um relato já mais histórico, né, como que nós hoje conhecemos esse relato, porque o diário de Anne passou a ser, né, algo histórico. Então ela tinha esse desejo, quando a professora leu lá antes, né, quantos cadernos ela usou, que ela usou o diário, que ela usou 300 e tantas folhas para estar fazendo, né, todo esse relato, porque ela tinha ouvido, né, pelo rádio que durante a guerra, né, após o fim da guerra, quem escrevesse diário, eles iam estar coletando essas informações. Então, por isso ela reescreveu o diário dela, ela como que passou a limpo o diário dela, porque ela tinha essa esperança. Porém, ela não viu, né, isso acontecer, porque ela acabou, né, falecendo antes, ficou doente. Mas o pai dela, que sobreviveu a tudo isso, né, fez com que o diário dela chegasse até nós. Então, o diário dela, né, era um diário pessoal que se transformou aí em um documento histórico. Eu também trouxe para conhecimento de vocês o diário de uma outra menina que também viveu uma situação semelhante com a Anne Frank, que é o diário de Zlata, tá? Então, a vida de uma menina na guerra. Zlata Filipovic nasceu em 1980, morava em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Pouco antes dos 11 anos, em 1991, ela começou a escrever o seu diário, que chamou de Mimi. Então veja, assim como Anne Frank, ela também deu um nome para o diário dela, Mimi. Porém, meses depois, em 1992, a guerra eclodiu, então iniciou a guerra, né? Ela deixou de escrever coisas do cotidiano para registrar o que ocorre em uma guerra: medo, raiva, terror, violência. Então, também, né, a professora trouxe para vocês alguns relatos do diário de Zlata, tá? Então, eu trouxe relatos da vida comum dela antes da guerra e também um relato de um momento da guerra, tá? Vamos acompanhar, então?
Aqui a professora também, como lá no Dani Frank, a professora, né, conseguiu uma imagem do diário original dela, aqui também é uma imagem do diário de Zlata, tá? Então ali, né, uma flor coladinha, escrito ali, né, algumas anotações. Então olha lá, sexta-feira, 27 de setembro de 1991. Voltei da escola um pouco cansada, uma semana difícil. Amanhã é sábado e vou poder dormir o quanto quiser. Viva o sábado! Amanhã à noite, em compensação, tenho um compromisso. É que amanhã é o aniversário da Ivana Varunek. Recebi o convite hoje. Para saber como foi, continua no próximo número. Então, ela escreve como se fosse, né, um próximo episódio. Então, ela retorna a escrever no diário no domingo 29 de setembro de 1991. São 11 horas. O aniversário da Ivana, na verdade, é hoje, mas ela festejou ontem. Foi demais. Comemos pequenos croissants, batata, chips, sanduíches e o mais importante, o bolo. Não tinha só meninas, meninos também foram convidados. A gente fez um concurso de danças e eu ganhei. Como prêmio, me deram uma pequena caixa de joias, ou seja, um aniversário legal. Agora, neste relato, nós temos um relato de um momento da guerra. Então, Dear Mimi, que é a querida Mimi, uma carnificida, um massacre, um horror, uma abominação, sangue, gritos, choro, desespero. Eis a rua Vazuminski hoje. 2 granadas caíram na rua Vazuminski, outra no mercado. Mamãe estava por perto na hora. Ela foi correndo refugiar-se na casa de vovô e vovó. Papai e eu estávamos ficando quase loucos porque ela não voltava. Vi essas coisas pela televisão e não consigo acreditar no que vi. É inacreditável. Minha garganta estava apertada, meu estômago doía. O pânico. Estavam transportando os feridos para o hospital, para um abrigo. Passávamos o tempo todo olhando pela janela na esperança de ver mamãe chegar e nada. Ela não voltava. Comunicaram a lista de vítimas e feridos. Nada sobre mamãe. Papai e eu desesperados. Será que mamãe estava viva? Às 16 horas, papai resolveu ir procurar no hospital. Vestiu-se para sair e já estava indo para a casa dos Bobar para eu não ficar sozinha em casa. Olhei uma última vez pela janela e vi mamãe atravessar a ponte correndo. Depois que ela chegou ao apartamento, começou a tremer e caiu no choro. Atrás das lágrimas, disse que tinha visto gente despedaçada. Aí todos os vizinhos chegaram, de tanto que haviam ficado preocupados com ela. Obrigado, meu Deus, mamãe já está conosco. Obrigado, meu Deus. Um dia pavoroso, impossível de esquecer. Que horror, sua Zlata. Então veja, né? Esse relato é um relato que até dá assim, um ruim, uma dor no nosso coração, né? Da gente imaginar que uma menina ali por volta dos seus 11 anos, né? Viveu tudo isso. E não só ela, né? A gente sabe que nessas guerras, né? Nessas confusões que tem por aí, né, às vezes por ganância, né, por outros motivos, tem, né, crianças envolvidas, adolescentes envolvidos. E através desses diários, desses relatos, se conhece um pouquinho mais do que essas pessoas passaram, do que elas pensaram, do que elas imaginaram, do que elas sofreram. Então, como a professora já falou lá no diário de Anne Frank, né, um diário que era um registro pessoal, que era, né, para registrar ali momentos importantes do dia a dia, passa a registrar, né, momentos históricos. E assim como elas, tem outras publicações, né, inclusive a Zlata, ela publicou depois, mais tarde, né, um outro diário, né, Vozes Roubadas, onde tem daí relato de 14 adolescentes, jovens, crianças também sobre momentos de guerra. Bom, mas, né, por que a professora trouxe esses relatos para vocês? Para a gente, né, alcançar o nosso objetivo de conhecer o gênero textual diário e saber como é esse gênero. Como que a gente escreve um diário, para que serve um diário.
Bem, então os diários, eles eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diário até incluíam um cadeado com chave. Então, os diários eram, assim, grandes amigos, grandes confidentes, onde se registravam, seus segredos, seus sentimentos, seus pensamentos, opiniões, e nem sempre as pessoas queriam dividir isso com outras pessoas, Às vezes elas registravam só, para um desabafo, para uma conversa, e esse registro acabava, ficando guardado. Então, por isso tinha ali chave, era um segredo. Então, eu trouxe aqui um pedacinho do querido Diário Otário. Não sei se vocês conhecem, o querido Diário Otário, ele é um diário fictício, mas a professora acha bem interessante aqui no início dele, porque a autora coloca lá, não leia o meu diário. E ela mostra bem essa parte do diário enquanto segredo. Então, olha lá, Então, não leia o meu diário. Ou eu terei que usar meus raios lasers contra você, ou meus raios de gelo, ou raios de fumaça, ou raios de fedor, ou raios de Beagle. Sim, raios de Beagle existem mesmo, por isso é melhor tomar cuidado. Então ela faz algumas ameaças aí em tom de brincadeira, E nós temos daí essa página, do diário dela no início, que fala assim: querido ser que está lendo meu diário, otário, eu ordeno que você pare de ler agora. Sou apenas uma cidadã comum e simpática desta cidade pitoresca e não existe nenhuma razão para você suspeitar que eu possa estar secretamente mantendo algum segredo ao meu respeito em segredo. Se vocês são meus pais, eu sei que não posso chamar as pessoas de nada de ruim, nem ficar apontando os defeitos dos outros, mas escrever eu posso. E se vocês me acusarem de fazer alguma coisa que eu tenha escrito neste diário, saberei que vocês o leram, o que eu não estou dando permissão para vocês fazerem. Se bem que vocês podem ter usado os poderes mentais mutantes para ler a minha mente. Se foi isso mesmo, é bom pararem com isso também. Todos os outros criminosos, vilões, desajustados e mutantes, cuidados, pois estou observando todos os seus movimentos, exceto aqueles que vocês fazem no banheiro, é claro, e farei justiça de todas as formas se violarem a santidade do meu diário. Se vocês pudessem me ver agora, ficariam com muito medo ao ver quanto peso eu consigo carregar. Assinado, Jamie Kelly. PS. Claro, se você não for um vilão ou criminoso, saiba que eu estou vendo você. Então largue o meu diário e caia fora. Continuo levantando pesos aqui, viu? Então, olha, aqui, é claro, é um diário fictício, mas a gente consegue ver essa preocupação do diário, enquanto segredo, enquanto um caderno onde a pessoa anota, os seus sentimentos. E como eu falei, nem sempre quer que outras pessoas saibam. É claro que hoje, a gente tem os meios sociais, aí as pessoas divulgam bastante como que estão se sentindo, o que aconteceu com elas, se estão tristes, se estão alegres, mas ainda existem pessoas que gostam de escrever no diário como uma forma de desabafo e uma forma de guardar alguns acontecimentos e alguns sentimentos que acontecem, com ela. Bom, quais as características do texto diário? Então, como é um texto diário? O que tem em um diário? Eu acho que vocês já perceberam algumas coisinhas que vão aparecendo aí nos diários que a gente viu. Bem, para isso a professora trouxe aqui um pedacinho do diário da Julieta, do Ziraldo. Então, a Julieta, amiga, do menino maluquinho. Então, olha lá, 8 de fevereiro, querido diário. Este foi um dos piores dias da minha vida. A mamãe me levou ao médico porque eu estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia. Não sei se estou preparada. Já é ruim estar doente. Será que ainda por cima tenho que perder meus fofuchos? Tem que ter uma saída. Querido diário, me dê uma luz. Fofuchos, amo demais. Então aqui a gente tem uma página aí do Diário de Julieta, e a gente vai estar agora observando partes desse relato dela para a gente ver essas características do diário, tá? Então vamos ver lá.
Bom, então, né, o diário, ele tem que ter relatos pessoais. Então, é um relato da sua vida. Então, querido diário, este foi um dos piores dias da minha vida. Então, ela está relatando, né, o dia dela, como foi o dia dela, tá? Então, um dos piores dias da minha vida. Escrito em primeira pessoa. Então, a mamãe me levou, né, ao médico porque eu estava espirrando. Sabe o que ele mandou eu fazer? Então, é o relato dela, escrito em primeira pessoa, que é o eu. O registro acontece em ordem cronológica, ou seja, vai aparecendo o tempo. Então, 8 de fevereiro, 24 de maio, 10 de outubro. Também tem a presença do vocativo. Professor, o que é vocativo? Vocativo é como se chama o diário. Então, querido diário, companheiríssimo diário. A gente viu o exemplo lá, querida Kitty, né? Querida Mimi. Então, como que você chama o diário? Ele apresenta uma linguagem informal, um vocabulário simples. Então, não é uma linguagem formal, é uma linguagem simples, porque ele não é escrito para ser, né, publicado, para ser lido por várias pessoas. Ele é escrito para você mesmo ser o leitor ou alguém de perto, né? Então, ela usa aqui, né, tipo, fofucho, né? Tem que ter uma saída. Ela podia escrever mais formalmente, deve haver uma saída, mas é uma linguagem simples, do jeito que ela fala normalmente. O diário, às vezes, traz elementos de recordação e caligrafia como marca pessoal e emoção. Então, o que são elementos de recordação? Um desenho, um adesivo, né, um ingresso, alguma coisa daquele momento que você viveu. E a caligrafia, então a escrita da pessoa, às vezes está mais bonita, às vezes faz colorido, às vezes faz uma escrita mais tremida. Então, dependendo da emoção da pessoa, é uma marca da pessoa. Os textos geralmente são assinados, então ao final do diário, né, a pessoa assina cada dia. Então aqui no caso, o diário de Julieta, né, assinado pela Julieta. Bom, como fazer um diário? Então nós vimos as características, vamos ver lá então como que a gente faz, o que tem que ter num diário. Então a data é primordial, não existe diário sem data. Então a data é indicada no início do texto, né, que você vai estar escrevendo. O vocativo, ele não é obrigatório, né, mas fica mais interessante. Então, geralmente é incluído no começo do texto como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas, né, inventam um nome fictício para ele. Bom, depois vem o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É o relato, é aquilo que aconteceu, né? Você vai contar aquilo que aconteceu no seu dia ou aquilo que você está sentindo. Por último, né, a assinatura. Então, normalmente os diários são assinados a cada dia. E também, né, antes aí, né, do nome do autor, pode aparecer as despedidas, né? Então, boa noite, até amanhã, até a próxima. Também não é obrigatório. Então, o que é obrigatório no diário é a data e o relato, né? O vocativo e a assinatura se a pessoa quer colocar. Bom, então a professora trouxe um exemplo aqui, ó, data, né? Por exemplo, 13 de novembro, vocativo, meu diário. Corpo do texto. Passaram-se 2 dias que eu não escrevo em você. Tenho 1000 novidades. No dia 1, eu fui viajar para o litoral e lá me diverti muito. Já estou em casa, logo volto para a escola. Muitos serão os deveres, tabuada, contas. Vou te contar um segredo, vou contar só para você. Eu acho que estou gostando do Luca. Ele é o menino mais lindo do condomínio. Não conte para ninguém, viu? Bem, são essas as novidades. Amanhã estarei de volta. Durma bem. Aí a despedida, né? Então, beijos. Se despede com o beijo. E a assinatura, assinado eu. E aqui o desenho do coraçãozinho aí, né? Que é a marca ali de recordação. Bom, então, né, por que escrever um diário? Eu trouxe aqui, né, uma pequena escrita de uma aluna, né, da Adriele, lá da Escola Heitor, onde ela coloca assim. Então, por que escrever um diário? Porque nele registramos verdades, sentimentos, decepções, coisas do dia a dia. Falamos da nossa vida, fazemos reflexões, até parece que conversamos com alguém. Eu amo escrever no meu diário. Então, eu vou deixar um desafio para vocês, uma tarefinha, tá? Então,
como que vai ser essa tarefinha? Então, na tarefa, a gente vai fazer como se estivesse fazendo um diário. Então, você vai escolher uma folha do seu caderno, tá? Para fazer esse relato do diário. Se você já escreve em diário, porque eu sei, né, que nós temos vários alunos que escrevem um caderninho como se fosse diário, ou tem um diário, você pode escrever no seu diário mesmo, mas é interessante você escrever em uma folhinha para depois você poder estar mandando essa folha para sua professora corrigir, né? Porque essa tarefa está lá no material complementar e com certeza, né, a sua escola mandou para você junto com as outras atividades da semana. Então, olha lá. Escolha um fato para registrar como se fosse uma página do seu diário pessoal. Então, você vai registrar um fato da sua vida. Pode ser algo que já te aconteceu há bastante tempo, mas que você achou que foi algo legal, algo interessante para contar. Às vezes pode ser algo às vezes triste, mas que também, né, que você queira desabafar nesse diário. Mas veja bem, aqui você vai estar escrevendo para alguém ler. Então, você vai escrever algo que você quer contar, que você não se importa as pessoas estarem sabendo. Bom, então primeiro, data. Então vai colocar a data do dia que você escreveu. Vocativo. Então você vai, né, como que você vai chamar o teu diário? Meu diário, se você quiser dar um nome para ele, da forma que você quiser. Corpo do texto. Então o corpo do texto você vai contar, né? No dia tal aconteceu, né? Eu fui viajar, foi uma viagem bem legal. Ou então, você pode escrever como que você está se sentindo agora, sem poder estar saindo de casa, sem poder estar brincando com os amigos, às vezes visitando alguma pessoa que você goste. Então, você vai relatar isso no corpo do texto. Depois, a despedida. Então, você vai, né, pôr lá um tchau, um boa noite, boa tarde, até a próxima. Por fim, a sua assinatura, né? Como que você assina, pode ser seu nome, seu apelido. Se tiver algum elemento de recordação desse dia, disso que você está relatando, você pode pôr, ou você pode fazer um desenho ali em volta para decorar essa página. Usar a letra maiúscula no início do parágrafo e nos nomes próprios. E usar também marcadores temporais. Então, hoje, ontem, quando que aconteceu, sobre o que você está falando. Tá bom? Então, eu aguardo, né, o registro de vocês e façam aí um bom relato. Até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com... Isso mesmo, com a professora Ana ali. Bem-vindos, crianças, bem-vindos os alunos da EJA, que também aqui assistem às nossas aulas. Todos vocês, muito bem-vindos. E nós vamos ter hoje na aula o que será? O que será que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver os objetivos da nossa aula? Reconhecer o grau como a unidade de medida de ângulo, realizando medições com instrumentos próprios. Então é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos trabalhar com a medida de ângulo, né? Que tanto a gente veio falando de ângulo aí para as aulas passadas e de repente, o que será que é o ângulo? Como que mede ângulo, né? Como a professora falou várias vezes nas aulas passadas, ângulo de 90 graus, né? Ângulo reto. Hoje nós vamos conferir tudo isso, beleza? Então fica aqui com a professora. E para a gente iniciar, a professora trouxe aí uma imagem, uma situação que a gente vai pensar um pouquinho. Vamos observar? Então tá aí, ó, Mariana e duas amigas estavam brincando com um pedaço de corda. Depois outras crianças chegaram para brincar. Então veja aí as crianças brincando com alguns pedaços de corda. Nós tínhamos as três primeiras, depois chegou mais alguém, depois chegou mais algumas. E elas formaram com essa brincadeira algumas figuras geométricas. Vocês sabem reconhecer quais são as figuras geométricas que estão aí na formação da brincadeira dessas crianças? Vamos ver? Então lá, o triângulo primeiro, quadrado segundo e o hexágono na terceira. Então nós temos essas três figuras. Bem, quando a gente fala de figuras geométricas, e no caso aí, especificamente dos polígonos, né, porque nesses três casos aí são polígonos, a gente vai perguntar então agora quais são os elementos que compõem os polígonos. Vocês sabem dizer para a professora? Lembra? Vamos fazer uma lembrança lá da aula de polígonos? Isso, vamos lá. Primeiro elemento são os lados
O segundo elemento, os vértices e depois os ângulos. Isso mesmo. Então, nós temos esses 3 elementos formando os polígonos. Os lados, os vértices e os ângulos, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os ângulos. Muito bem, então, o que é ângulo? Vocês já tiveram uma aula de ângulo aqui com a professora Rita, né? Vocês já tiveram uma ideia do que é ângulo. Naquela aula, ela falou assim que ângulo era a questão de girar, né? Quando a gente gira, a gente faz uma abertura, né? A gente abre um espaço da posição inicial para a posição final que a gente está. E quando a gente faz essa abertura, a gente mede essa abertura no ângulo. Então vamos aqui, ó. A professora trouxe de novo, né? Mais uma vez aqui usando o multiplano, que eu já contei para vocês o que é o multiplano, né? Tá lá na escola de vocês, é esse material furadinho que tem aqui um plano, né? Que a gente vai usar. E hoje, especificamente, nós vamos usar o multiplano com, inclusive, a parte redonda, né? Que é a parte que a gente vai usar. Bem, nós vamos pegar aqui, a professora vai pegar aqui 2 pinos para segurar essa parte circular. Então, a professora vai simular aqui uma linha, tá? Uma linha com um elástico. Então, aqui, ó, uma linha central, tá? Então, a professora simulou uma linha central e também segurou aqui a parte circular grudada aqui no plano que a professora tem por baixo. E a professora vai mostrar para vocês aqui com o material que a professora já preparou, já trouxe de casa preparado, que é as hastes, né, que a gente usa aqui para trabalhar com a ideia de ângulo. Então, a professora vai colocar as 2 hastes aqui. Pronto, coloquei. Então, nesse momento aqui, a professora está trabalhando com um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Esse ângulo reto, ele fica retinho, ó, a linha, né, ou a reta que passa aqui na horizontal e a linha que passa, né, ou a reta que passa na vertical, se encontram num ponto e nesse ponto tem um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Por que 90 graus? Porque a gente depois a professora vai mostrar para vocês por que é 90 graus, tá? Por enquanto a gente só vai citar. Então, o que acontece quando a professora Rita trabalhou vocês com a ideia de ângulo como o giro, né? Então, veja lá, a professora vai levantar aqui acho que eu vou levantar essa aqui, ó. Vou levantar aqui um pouquinho, vou arrumar aqui a pecinha. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Quando a gente vai girando, o que acontece? A gente vai fechando ou abrindo o ângulo. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui no meio tá fechando, ó? O espaço tá diminuindo. Tá vendo? Então, quando o espaço diminui, significa que o ângulo está se aproximando de ser um ângulo nulo, ou seja, de não existir ângulo. Quando se encontram os 2 juntos, não existe mais ângulo. Acabou. Né? Fechou o ângulo nulo, que a gente chama, ângulo zero, que não tem ângulo nenhum, né? É nulo. Agora, quando a gente gira de novo, ele vai abrindo, ó, o espaço entre as 2 retas. No caso aqui nós estamos trabalhando com ideias das hastes, sendo as semi-retas. A gente vai, ó, abrindo e o ângulo vai ficando até chegar aqui no 90. Ficou reto. Mas não existe só ângulo reto, existe ângulo maior, ó, que posso abrir mais. Eu posso abrir, né? Abrir aqui, ó, vou abrindo, né? E vou deixando cada vez maior a abertura do ângulo que eu estou medindo. Então, essa abertura, esse giro, né? Quando a gente faz o giro, quando a gente gira, né? Imagine que você está de pé aqui no meio, né? Vamos voltar para cá. Imagine que você está de pé aqui no meio e você quer girar para a sua direita 90 graus. Então, você vem virando exatamente até chegar a coincidir com essa reta aqui, tá? Então, eu girei 90 graus para a direita. Se for 90 graus para a esquerda, eu vou girar para a esquerda 90 graus. E assim, sucessivamente, aonde eu quiser. Posso ir para mais. Posso abrir mais, que é além desse ângulo que a gente chama ângulo raso, que é o ângulo de 180? Posso vir, ó, posso abrir mais. Eu vou abrindo mais. O que vai acontecendo com o ângulo aqui, ó? Ele vai ficando maior, ó. Ele vai ficando maior, vai aumentando, né? Ele vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, né? E vai aumentando, né? Agora, olha que legal que aconteceu aqui. Nesse caso, o ângulo que a gente está medindo é esse de fora aqui, ó. Ele ficou bem exageradamente aberto, né? Veja, bem grande. E o pequeno de dentro virou 90 graus, ó, porque ele está exatamente aqui, né? Fechando 90 graus. Se a gente
pôr o pininho aqui, ó, eu fecho, eu vou levantar para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor a questão ali do ângulo reto, tá? Olha por que é ângulo reto, porque aqui faz 90 graus. Eu já vou mostrar para vocês por que é 90 graus, ok? Compreenderam essa ideia? Então aqui, ó, eu tenho um círculo fechado e esse círculo agora pegou, nesse exato momento, só 1/4 dele, tá vendo? Ó, 1/4, porque eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Lembra no círculo dividido em 4 partes? Então, aqui eu posso ter a mesma ideia do círculo dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1/4 do círculo aqui. Esse 1/4 do círculo vale 90 graus, que é dado por um instrumento que daqui a pouquinho a professora vai mostrar para vocês, ok? Muito bem. Então, vamos voltar lá para nossa telinha agora, para a gente poder observar a questão dos ângulos. Então, vejam ali. Nós temos aí a representação dos ângulos que a professora acabou de fazer aqui no material do multiplano, né? Ali nós temos 3 letrinhas, A, B e C, nos pontos, né, na primeira ilustração que está aparecendo acima. E essas letrinhas A, B e C são o nome dos ângulos, a gente está dando um nome, né? O nome em forma de letra. Olha o ângulo A. O ângulo A é aquele ângulo todo ali por fora, né? Que fica bem aberto. E o ângulo de dentro é o ângulo formado pelos pontos B, A, C. Do B ao A, do A ao C, formou um ângulo, né? Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, porque o lado de dentro é menor, o lado de fora é maior. Então, a região do plano delimitada pelas semirretas, com a mesma origem, formam um ângulo, né? E a gente pode dar nome para esses ângulos usando esse intervalo que eu falei. Olha na ilustração de baixo agora, ponto A, O, B. Então, do A passando no O e indo para o B, essa região delimitada por esses 3 pontos, dadas nas semirretas, formam o ângulo AOB, que a gente pode chamar também de BOA, ou simplesmente ângulo O. Também posso chamar só de ângulo O, porque o O é o vértice aonde o ângulo está sendo medido, né? Então, o vértice que eu quero medir é do ângulo que aparece a letrinha O. Então, eu posso chamar de ângulo O também, ok? Então, nós temos aí, para formar o ângulo, nós temos que ter a condição do lado e do vértice, as mesmas condições que a gente tem nos polígonos, porque os polígonos são figuras geométricas planas formadas por lados, né, que usam retas, semirretas, segmentos de retas. E as retas, segmentos de retas e as semirretas formam, né, os lados das figuras. Por isso que ali no ângulo a gente também tem lado, né, 2 lados, porque eu tenho que trabalhar com 2 ideias de 2 retas que unidas, né, na origem do vértice. O vértice é a origem delas. E nessa origem vai formar o ângulo. Beleza? Compreenderam isso? Então, mas professora, por que a gente está aprendendo isso? Por que a gente tem que ver essas questões de ângulo? Por que eu tenho que saber 90 graus, 180 graus, medir ângulos? Os ângulos, eles estão aí na nossa vida, eles estão presentes no nosso dia a dia. E como é que eu sei disso? A professora trouxe uma ilustração para mostrar para vocês. Vamos ver aí? Olha o skatista. Garanto que você aí na sua casa, né, anda de skate. A professora tem um filho e o filho da professora gosta muito de skate. Ele anda bastante, inclusive. Vejam lá, olha o que o rapaz do skate está fazendo com o skate ali no chão. Ele está fazendo uma posição do skatista, que vai fazer um giro ou que vai fazer uma manobra. E olha ali no chão em relação a linha, né, que faz paralela ao skate e a linha que faz a reta concorrente ali no chão. Então veja, eu tenho 2 retas, uma mostrando paralela ao skate, que vai ser um dos lados do ângulo, e a outra reta que é concorrente, que está no chão, representando, né, o outro lado para formar o ângulo. Então, nesse caso do skatista, a gente vai ter que saber o que é ângulo, porque às vezes, dependendo do ângulo, eu posso dar um giro melhor, eu posso ir mais longe, eu posso fazer uma manobra melhor para fazer a minha apresentação. Então, eu também posso usar o conhecimento matemático para fazer os meus esportes.
Nesse caso específico aí, vai usar a questão do conhecimento de ângulos. Mas não é só no esporte que a gente pode ter. Olha ali embaixo, quando a gente vai, né, abrir uma tesoura para fazer um recorte, a abertura das pontas da tesoura me dá um ângulo. O ângulo estão nas formas geométricas. Os ângulos estão nos ponteiros, né? Quando os ponteiros do relógio andam no relógio, vão formar também ângulos. A gangorra, né, que é um brinquedo ali, que não sei se muitas de vocês conhecem, mas é um brinquedo bem antigo, que muitas vezes tem nos parques, né, nos parquinhos aí nas praças. Também precisa do conhecimento de ângulo para poder construir uma gangorra. E olha que interessante esse último desenho aí. A própria trajetória de decolagem de um foguete, ele necessita também do conhecimento de ângulo. Porque eu não posso decolar com um foguete se o ângulo não for exatamente 90 graus. Então veja em quantos lugares a gente usa a ideia de ângulo para poder desenvolver algumas questões aí da vida diária das pessoas. Então esse conhecimento de ângulo que a gente trouxe na aula de hoje é importante. E vocês também precisam saber disso, né? A gente vai começando pelas coisas básicas e no passar dos anos, quando vocês forem passando, né, de ano a ano, depois o ano que vem quinto, no ano que vem sexto e no ano mais para frente sétimo, oitavo e assim por diante, quando vocês forem andando pelos anos, os conhecimentos vão se aprofundando, né? Hoje a gente está aqui apresentando para vocês as primeiras ideias das medidas de ângulo, ok? Conseguiram compreender? Muito bem. Então agora a professora vai mostrar para vocês a medida do ângulo, né? A gente falou agora o que é, mostrou que é o giro, mostrou todas essas questões, agora a gente vai trabalhar com a ideia da medida mesmo, o número. Lembra lá no objetivo que está lá que a gente tem que reconhecer o grau como unidade de medida? Então o grau, ele surgiu, né? Essa ideia aí da medida de ângulo surgiu há muitos anos, há milhares de anos atrás, né? Lá no tempo dos babilônicos, né? Lá na era, lá longe, bem longe. Então, por que o grau, por que a gente mede, né, assim, o grau que tem múltiplos de 60? Porque aqui a gente tinha, né, 90, 180, 270, 360, então são números que são múltiplos aí, divisores de 60. Porque naquela época em que se imaginou, né, essas primeiras ideias de medida de ângulo, na região da Babilônia, ali na Mesopotâmia, que hoje ali fica em torno do Iraque, ali mais ou menos na região lá naquela região onde fica Irã, Iraque, no Oriente Médio, naquela época, os babilônicos, eles usavam a base 60. Lembra que eu já contei essa história aqui para vocês lá numa das primeiras aulas que a gente teve aqui na TV sobre o sistema de numeração decimal. Então, os babilônicos usavam a base do sistema numérico deles de base 60. Então, por isso que a gente, no ângulo, ainda manteve essa ideia. Mas também nós temos aí uma definição do porquê disso. Então, vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, a medida de ângulo, né, que a gente conhece hoje como grau, ela vem dessa ideia da divisão do círculo em 360 graus, que surgiu por conta, né, do fato de que as pessoas acreditavam que a Terra levava 360 dias para dar a volta em volta do Sol, que é o movimento de translação. Hoje a gente sabe que não é 360, né? São 365 dias e algumas horas. Mas naquela época esse conhecimento era revolucionário. Então, porque eles não tinham muitas condições de ter exatamente certeza da medida. Mas olha que eles chegaram muito próximo, né? 360 dias é um número muito próximo de 365 dias. Bem, então se eles acreditavam que era esse tempo todo que demorava para a Terra chegar de novo no ponto inicial de onde ela partiu em volta do Sol, eles começaram a usar essa medida do círculo dividido em 360. Porque 360 graus, né, ou melhor, 360 é um número que no círculo acontece mais divisões, é o número que tem maiores divisões dentro do círculo. Né? Então, no caso ali, nós temos um pedacinho, ó, né? Um grau ali, ó, que é o tamanho, digamos, do que a Terra andaria em volta do Sol, né? Uma medida de 1 grau. E no caso
da circunferência, que né, essa circunferência seria o contorno, né, do círculo. A gente está trabalhando com o círculo, mas a gente tem que estar trabalhando com a ideia da circunferência, que é o contorno do círculo. Então, quando a gente fala de contorno, é circunferência. Por isso que fala ali, ó, que assim a cada dia, né, o Sol e a Terra percorriam 360 avos dessa circunferência, determinando o ângulo central que foi denominado grau. Então, esse grau, né, que na verdade a professora está falando assim do movimento de translação da Terra, mas naquela época eles acreditavam que o Sol girava em volta da Terra, né? Vamos dar uma arrumada aqui nessa ideia, porque hoje a gente sabe que é a Terra que gira em volta do Sol, mas naquela época eles achavam o contrário, eles achavam que era o Sol que girava em volta da Terra. Então por isso que eles usaram essa medida aí, né, em volta, formando a circunferência. E olha nesse desenho de baixo, tá vendo esse círculo vermelho que está cortando um pedaço aí dessa circunferência toda riscadinha? E do lado foi ampliado essa imagem? Então veja o tamanho ali do grau. É exatamente aquele pedacinho que a gente chama de grau. 1 grau, que corresponde a 360 avos do círculo. Né? Então veja lá que é essa situação que a professora quis mostrar para vocês em relação do porquê, a história do porquê do grau. Por que a gente trabalha com 90, 180, 360? Por conta dessa história que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Beleza? Muito bem? Então agora nós vamos conhecer o transferidor. O transferidor é aquele instrumento que a gente usa, né? Vocês já devem ter visto aí na escola, algum lugar, no irmão, de repente vocês têm algum irmão que estuda aí dos anos finais do ensino fundamental. Então esse objeto aqui é o transferidor. Esse aqui é o meio transferidor, né? Nós temos o transferidor que é inteiro, que é um círculo todo, né, fechadinho. No caso aqui a gente tem só meio, mas serve do mesmo jeito. O transferidor é um instrumento que mede ângulo. É ele que é o responsável para medir o ângulo. É com ele que eu vou saber quanto vale o ângulo que eu quero medir. Tá? Então vamos ver aí na telinha que vai aparecer para vocês agora esse instrumento. Então aí, ó, tá mostrando o meio, né, transferidor, ou transferidor de meia volta, que vale 180 graus, e também o transferidor de volta inteira, né, de volta completa, que é o de 360 graus. Eles são os dois, tanto faz, um ou outro serve para a mesma coisa. E aí no centro desse desenho aí, desse transferidor, vocês estão vendo um risquinho, né, bem clarinho ali, bem no meio da circunferência. Por quê? O que acontece com esse risquinho, professora? Esse risquinho é onde a gente vai ter base para medir o ângulo. Ele é muito importante. Daqui a pouco nós vamos conferir aqui com a professora na mesa. Vamos continuar aí na nossa telinha, no próximo slide? Olha como é que a gente usa o transferidor. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente pega o transferidor, a base do transferidor, junto com aquele risquinho que eu falei que é muito importante, a gente vai colocar sobre a base de um dos lados do ângulo. E aquela pontinha daquele risquinho que eu falei que é importante, esse risquinho, essa pontinha final ali onde encontram-se, né, a base do lado do ângulo. E a pontinha vai ficar bem no vértice que a gente quer achar do ângulo. Então eu vou ter que sobrepor, olha como é que ficou ali do lado, ó, no desenho do lado. Está sobreposto o transferidor sobre aquele ângulo, que nesse caso é um ângulo de 30 graus. Estão vendo ali, ó? O risquinho vermelho, né, tá passando bem em cima do 30. Então esse ângulo está sendo medido, vale 30 graus. Então, olha na ampliação de baixo. Aí na ampliação de baixo, dá para vocês terem uma ideia de como que a gente faz essa leitura. E por que é 30, professora, e não é 150 que está aparecendo embaixo? Esse é um outro detalhe que vocês vão aprender aqui com a professora agora na mesa. Então, vamos lá. Aqui no transferidor que a professora trouxe, eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer logo aí na telinha. Veja, esse transferidor, ele tem duas linhas de números. Ele tem um número que vai por fora e tem um número que vai por dentro. Vocês sabem me dizer, por acaso, por que será que tem um número que vai por fora e um número que vai por dentro? Vocês têm alguma ideia?
Não? Então a professora vai contar para vocês. Quando a gente mede um ângulo daqui para cá, tem que medir ele de cá para cá, ou seja, do sentido horário, né? Igual o sentido do ponteiro do relógio. Nesse sentido horário, a gente vai pegar o número de fora. Então a gente vai olhar para o número de fora, sentido horário. Se a gente for no sentido anti-horário, que é esse daqui, ó, que vai da direita para a esquerda, tá? Se a gente vier desse sentido daqui para cá, então a gente precisa medir com o ângulo de dentro. Por quê? Porque o zero começa dentro aqui, ó. Tá vendo o zerinho ali? Vocês estão conseguindo enxergar o zero? Então, ó, esse zero começa embaixo, porque ele vai no sentido anti-horário chegar lá no 180. E o de cima começa o zero aqui, ó. Vai no sentido horário até chegar no 180. Ok? Então, se a gente olhar para o ângulo daqui, pedindo de lá para cá sentido horário, a gente vai olhar para o número de cima. Se a gente olhar para o ângulo do sentido anti-horário, a gente vai olhar para o número de baixo nesse transferidor. Então, a gente vai voltar ainda naquele slide lá, vamos voltar no slide para a professora explicar para vocês? Então, veja ali, ó, o que aconteceu com esse ângulo ali? Esse ângulo a gente mediu no sentido horário, olha a abertura ali, ó. Ele está vindo, abrindo, né, o ângulo da esquerda e levantando na direção da direita, ou seja, bem no sentido do ponteiro do relógio, ok? Então, por isso que a gente olhou para o número que está para fora, que é o 30. Se a gente tivesse vindo do outro lado do sentido anti-horário e parasse no mesmo lugar onde está aí esse risquinho vermelho, aí a gente tinha que olhar para baixo, que é o ângulo 150. Mas nesse caso é ângulo 30, ok? Compreenderam como é que a gente faz a leitura do ângulo no transferidor? Então agora a gente vai treinar. A professora vai colocar aqui na mesa, né? Deixa a professora afastar aqui o multiplano um pouquinho. E a professora colocou aqui na mesa algumas figuras geométricas, né? Alguns polígonos, vários polígonos, né? De várias formas, quadrados, retângulos, trapézios, triângulos, pentágonos. E a gente vai dar uma olhadinha na medida do ângulo de cada um deles, ok? Então agora a professora vai mostrar para vocês como faz isso na prática, beleza? Então veja lá, o transferidor da professora é de meio, né? E aqui no transferidor da professora não tem aquele risco que tinha lá no outro. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer um pontinho preto bem para dar uma ideia daquele risco lá. Então, ó, onde a professora pôs um pontinho preto ali, estão vendo aqui, ó, embaixo, bem no dedinho da professora? Ó, esse pontinho preto é aquele risco que eu falei para vocês que tinha que ter, ó. Que aqui no caso não tem, porque ele é diferente, um transferidor diferente. Então esse risco aqui, só que tá bem no meio. Deixa a professora apagar e fazer de novo, que ele tem que ficar bem no zero. Se não ficar bem no zero, ele fica errado. Daí a gente faz a medida errada. Então lá, agora melhorou um pouquinho. Deixa a professora mostrar de novo para vocês, tá? Ficou bem na direção aqui do zero, aqui ó, da reguinha, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse pontinho de cima na ponta de um dos ângulos. No caso, eu já medi esse verde que está na direção de vocês aí, já estão vendo, ó. Então a professora vai colocar esse pontinho bem no vértice do ângulo que eu quero mostrar. E esse risquinho do zero aqui, ó, eu vou ter que colocar bem retinho sobre o lado. Então ele tem que ficar bem retinho. Eu vou tentar erguer aqui um pouquinho para vocês enxergarem um pouco melhor, tá? Só um pouquinho. Deixa a professora segurar aqui para não... Opa, já mexi. Deixa eu levantar. Olha lá, estão conseguindo ver? Aí, ó, ficou mais fácil agora, né? Vejam lá, ó. O zero, o risquinho do zero lá, ó, tá bem em cima, paralelo ao risco verde, né? E a pontinha que a professora mostrou para vocês, aquela pontinha, ó, ele tá bem no vértice. Então é assim que a gente vai medir ângulo, tem que ser desse jeito, ok? Senão não dá certo. Muito bem. Então agora nós vamos por aqui e vamos olhar para qual direção que a gente tem que olhar a professora? Para cima nos números que estão em cima ou nos números que estão embaixo? Vocês que vão me dizer. Então a professora vai mostrar aqui, ó, é esse ângulo que eu estou medindo aqui, ó. Eu fiz uma representação do ângulo ali. Veja, eu estou vindo
de abertura. Essa abertura aqui, ó, é essa abertura que eu tô querendo medir. Eu peguei ela daqui e pus pra cá. Então, da onde que a gente vai fazer a leitura? A gente vai fazer a leitura assim, ó, no sentido horário. No sentido horário, é o número de cima ou o número de baixo? Isso, é o número de cima. Então, olhem aqui, ó, bem na direção da professora aqui, eu vou olhar esse pontinho preto que está bem embaixo, e bem em cima aqui do risco verde. Como que eu sei, professora, se não tem o número marcado ali? Mas tem a referência, ó. Aqui, essa referência aqui é 110. Então, são três risquinhos antes do 110. Então, se são 3 risquinhos antes de chegar no 110, porque nós estamos vindo no sentido horário, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá. Então, é antes de chegar. É 107, isso, 107, porque a gente está chegando a 3 de chegar no 110. Faltam 3, então para faltar 3 eu tenho que estar no 107. Muito bem, então esse ângulo aqui, a professora vai escrever aqui agora, né? A gente vai escrever aqui, 107 graus. Então aqui, a professora fez a representação ali para vocês verem. Esse ângulo tem 107 graus, ok? Agora vamos ver o ângulo do lado aqui, dessa outra figura do lado? Vamos aqui do lado agora. Vamos medir a mesma situação. Deixa eu marcar de novo esse risco que ele apagou aqui um pouquinho. Isso. Agora nós vamos medir o ângulo do trapézio. Esse ângulo aqui também. Vou marcar ele. Marquei aqui o sinal que diz que esse aqui é um ângulo, tá? Esse risquinho aí que faz uma espécie de triângulozinho, que não é um triângulo, né? Mas enfim, é a representação do ângulo. Eu vou fazer a mesma coisa, pontinha no vértice, pontinha no vértice. Vamos alinhar o risquinho do zero sobre a linha que está aqui, né? Que eu quero medir o ângulo. Agora vejam lá, o ângulo tá aqui e aqui. A abertura é daqui para cá, sentido horário também. Então vamos ver qual é o ângulo que formou? Vamos lá? Olhando, formou, tá bem em cima do... Para vocês está aparecendo meio tortinho, deixa eu precisar virar um pouquinho, se eu consigo mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Para mim tá aparecendo um número, para vocês está aparecendo outro por causa que tá tortinho. Vamos medir, vamos pôr de novo aqui, encaixado, opa, mexi, opa, vamos lá de novo, olha lá. Tá aparecendo para vocês aí o 70, né? É bem isso que tá aparecendo para mim também, só que tá meio desfocado por conta que a professora aqui tá com o transferidor muito pequenininho. Mas aqui, ó, bem em cima do 70, esse risco que está embaixo aqui. Então, esse ângulo aqui do trapézio, ele vale 70 graus. Então, o graus é essa bolinha que a gente escreve aí do lado. Ó, vou virar para vocês verem, tá? Essa bolinha que a gente escreve aí do lado significa graus, ok? Então, é assim que a gente mede, né, os ângulos. A gente faz uso, né, do transferidor. E tem que tomar muito cuidado, porque ele é uma régua, ele é uma reguinha cheia de divisões também, né? Só que a divisão é em 300, o círculo todo seria 360. No caso aqui é 180, porque eu estou trabalhando com metade. Muito bem. Então vejam, a professora trouxe a ideia de ângulo, trouxe aqui para vocês a medida de ângulo, mostrou a história do porquê que a gente trabalha com 360 graus, por que se chama graus, por que a gente divide, né, é dividido no círculo, enfim, tudo isso a gente mostrou na aula de hoje. Mas além disso, nós temos também que pensar que nós temos 3 situações nos ângulos. Nós temos 6 situações de ângulos. São tipos de ângulos que a gente trabalha e nós vamos ver agora os tipos de ângulos nessas 6 situações. Vamos acompanhar com a professora aí na telinha. Então, nós temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, tá mostrando aí para vocês, né, nessa representação circular, ali destacado o ângulo de 90 graus. Do lado, nós temos o ângulo que a gente chama de ângulo agudo. É aquele ângulo que é menor que 90 graus, né? Menor que 1/4 de volta, que é 90 graus. Então, ele está entre o 0 e o 90. E do ladinho, o ângulo que é maior que 90 graus é chamado de obtuso. E ele está no intervalo de 90 a 180, tá? De 90 a 180 é o intervalo que vai ter o ângulo obtuso.
Agora nós vamos ter o ângulo raso, que é o ângulo que a gente já falou, a professora já até comentou com vocês, né, de 180, que é aquela linha retinha, que vai de um ponto da reta até o outro ponto nessa curvatura aí do ângulo. Então chama de ângulo raso. O ângulo fechadinho completo, volta completa, é o ângulo de 360, quando fecha, gira, quando dá uma volta completa. Aí eu tenho 360 graus. E o ângulo nulo, que é aquele que a professora também comentou com vocês, que é o ângulo que não tem, né, ângulo, né, no caso ele é zero, ele se coincide, né, os dois lados se coincidem. Os dois lados se coincidem, então não formam ângulo nenhum. Então esse daí é o ângulo zero, o ângulo nulo, ou seja, a gente não tem ângulo nesse caso, ok? Então aí a professora mostrou para vocês os 6 tipos de ângulos que existem, mas o que é mais importante vocês saberem, que ângulo é maior que 90 graus se chama obtuso, menor que 90 graus se chama agudo, e o reto de 90 graus e o de 180, que é o ângulo raso. O 360 a gente já sabe, e o ângulo nulo também, mas os mais importantes são esses, tá bom? Que a gente tem que guardar aí na nossa cabecinha, porque a gente vai usar daqui pra frente nas nossas aulas essa nomenclatura e esse tamanho de ângulo, beleza? Muito bem. Bem, meus amores, então agora a gente vai fazer rapidinho uma atividade. Vamos ver aí na telinha com vocês. Então eu tenho ali a medida de 2 quadriláteros. Vamos ver a medida do primeiro, que é bem facinho. Qual que é a medida do primeiro? Isso, vamos ver se você acertou? 90 graus, isso mesmo. Então você já sabe que é ângulo reto. Quadrado, retângulos, né? Sempre tem ângulos retos. Agora esse outro do lado, que é um trapézio, olha ali, ó, aonde que vai parar a medida dele? Que número será que formou ali naquele ângulo que está aparecendo? Qual será? Será que você acertou? 75, porque nós estamos vendo a abertura anti-horário. Olha que agora nós estamos vendo o número de baixo. Anti-horário, tá vindo do 0 para o 75 no sentido anti-horário. Agora a gente vai fazer uma mágica aqui, nós vamos virar esse trapézio. Agora nós colocamos ele do lado, para medir o outro ângulo, que vem agora no sentido horário, que inclusive vai ficar bem certinho em cima ali de onde estava o 75. Qual será que é o valor agora desse outro ângulo que a gente girou agora o trapézio? Olha lá no número lá de cima, depois do 100, antes de chegar no 110, bem no meio, que número é? Vamos ver se você acertou? 105 graus, isso mesmo. Então vejam ali, quando a gente junta os 105 graus daquele ângulo, né, de um dos lados, que é o ângulo obtuso, com o ângulo agudo, 75 graus, que é o ângulo de baixo do trapézio, somando os dois a gente tem 180, olha ali a linha reta. Estão vendo que se somar os dois vai ficar um ângulo raso? Vai dar 180. Então aí é uma curiosidade para vocês ficarem sabendo também. Muito bem, meus amores, aí, né? Trabalhamos com ângulos, vimos medidas de ângulo e a gente já está chegando no final da nossa aula. Qual foi o objetivo que a gente tinha hoje? Lembram lá? Vamos conferir? Reconhecer o grau como unidade de medida de ângulo, realizando medições com instrumento próprio. A gente conseguiu isso, não conseguiu? Muito bem, então se a gente conseguiu, fechamos a nossa aula com chave de ouro, né? E para vocês treinarem em casa também essa questão da medida, a professora trouxe uma atividade. Vamos ver a tarefa? Ó, eu tenho aí 3 situações de 3 figuras geométricas planas, 3 polígonos, com o transferidor já embaixo para você poder medir, porque a professora, né, calculou que talvez nem todo mundo tivesse transferidor em casa. Então a professora já deu o transferidor embaixo da figura. A figura está sobreposta sobre o transferidor. Você só vai ter que olhar o número do ângulo que está em destaque ali, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Destacou o ângulo, mede ali quanto que vale, coloca o número ali e diz embaixo se ele é ângulo agudo, obtuso ou ângulo reto. Se não tiver ângulo reto, ou obtuso ou agudo, não tem problema. Escreve o que tiver, tá bom? Aí a professora colocou uma observação. No transferidor temos 2 linhas, que é aquilo que eu expliquei aqui na aula, com a marcação das medidas em graus. A linha de cima é para medir no sentido horário, da esquerda para a direita. A linha de baixo é para medir no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Nessa atividade, utilizamos a linha de baixo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na primeira e na segunda e na terceira figura no sentido anti-horário. Ok? Fechou?
Compreenderam? Beleza. Então tá aí, a tarefa está explicada, espero que vocês façam, né, se esforçando. Lembre que não é difícil, tá simples, tá fácil, dá pra gente fazer tranquilamente. Beleza? Muito bem, meus amores, a gente chegou no final da nossa aula. Eu já tô, né, sentindo saudade, mas logo logo a gente vai se ver de novo. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. E não esqueçam, peguem a correção da nossa tarefa lá no blog da professora, tá bom? Fiquem com um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, lavando as mãos, passando álcool gel, evitando aglomeração, tomando todos os cuidados necessários. Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem e hoje eu vou trabalhar com vocês formação humana e ensino religioso. Eu sou professora lá na Escola Frederico Constante Degraf, lá no Sabará. Até gostaria de mandar um beijo para os meus alunos, que eu estou morrendo de saudades. Vamos para o tema da nossa aula de hoje? E o tema da nossa aula é Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos e responsabilidade. E os objetivos são conhecer o significado de pegada ecológica e os 5 R's do consumo consciente. Refletir sobre a necessidade de mudarmos nossas atitudes para sermos consumidores conscientes. Muito bem. Vocês viram que a nossa aula, o tema da nossa aula é o mesmo da aula passada. Por quê? Porque nós vamos dar continuidade no assunto. Vamos conversar um pouco mais sobre o consumo consciente e a nossa responsabilidade. Vocês lembram que a aula passada nós falamos sobre a influência da mídia e como ela afeta as nossas escolhas e como devem ser as perguntas que devem ser feitas pelo consumidor consciente. Vocês lembram disso? E hoje, para começarmos a nossa aula, nós vamos assistir um vídeo. Ele é bem curto, mas tem informações importantíssimas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, principalmente nos termos pegada ecológica e os 5 R's que vão aparecer no vídeo. Vamos assistir? Prestem atenção. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados a exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica.
que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Viram quantas coisas importantes apareceram nesse vídeo? E uma das questões mais importantes é a nossa responsabilidade diária nas nossas escolhas e na forma como consumimos. Agora, vocês prestaram atenção naquilo que eu falei antes do vídeo? Na chamada pegada ecológica? Mas você sabe o que é pegada ecológica? Vamos ver. Pegada ecológica. Pegada ecológica é a quantidade de terra e água necessárias para sustentar a produção de tudo aquilo que consumimos. Então vocês vejam lá que a pegada ecológica é o que mantém tudo que é utilizado para produzir tudo aquilo que consumimos no nosso dia a dia. E quando a gente fala em tudo, nós estamos falando em alimentação, aquilo que consumimos enquanto alimentação, na maneira como nos transportamos, nos objetos que adquirimos, que compramos, na forma como consumimos a água e na forma como consumimos a energia elétrica ou outras formas de energia. Mas como podemos reduzir essa pegada ecológica, a sua pegada ecológica? Através dos 5 R's. E o primeiro R que nós vamos ver é o R do repensar. Desculpe, repensar. Quando nós falamos repensar, é repensar a real necessidade de consumo aos nossos hábitos, bem como refletir sobre os processos socioambientais de produção, desde a matéria-prima, passando pelas condições de trabalho, distribuição, até o descarte. Então, quando a gente fala em repensar, nós temos que pensar, primeira coisa, é necessário isto que eu estou adquirindo? Eu realmente preciso? Eu trouxe para vocês 2 exemplos que estão assim muito em voga, estão muito na mídia, muito comentado. Um deles é a utilização dos canudos. Você já ouviu a polêmica, toda a discussão em relação aos canudos? E eu trouxe aqui 3 exemplos de canudos para vocês. O canudo de plástico, que é o mais utilizado. Canudo de plástico, que é o mais utilizado. O canudo biodegradável e o canudo de inox. Muito bem. Agora, se fosse para você escolher, qual você escolheria? Primeiro nós temos que pensar, eu preciso usar canudo? Às vezes eu preciso. Por quê? Tem pessoas que às vezes fazem cirurgia na boca, nos dentes, ou tem alguma dificuldade para engolir
então precisa utilizar canudo. Mas tem muitas vezes que nós utilizamos sem necessidade. Mas se eu fosse escolher, primeiro, o de plástico. Nós sabemos que o plástico hoje é um problema seríssimo na nossa sociedade. Por quê? Porque ele polui o meio ambiente. E esse canudinho de plástico que você usa lá 10 minutinhos no teu dia a dia, ele vai ficar na natureza durante aproximadamente 500 anos. Isso mesmo, 500 anos. E isso quando ele não se torna em frações muito menores, e aí é um problema mais sério ainda, principalmente nos mares, nos rios. Acredita-se que em 2050 aproximadamente terão mais plástico nos oceanos do que peixes. Você já pensou nisso? Então, esta não seria uma boa escolha. O biodegradável. O canudinho biodegradável, ele é uma escolha mais sustentável. Por quê? Ele tem várias formas de serem feitas. Trigo, amido de milho, até restos de maçã, de mandioca. Ou seja, tem várias formas de fazer um canudinho biodegradável. Você vai utilizar e ele vai servir depois para compostagem, para você fazer adubo orgânico, e ele vai facilmente sumir na natureza, se decompor. Então é uma escolha mais assertiva. E nós temos aqui o canudinho de inox, de aço inox. O canudinho de aço inox, ele é durável, ele tem uma durabilidade eterna. Enquanto você viver, se você cuidar bem do seu canudinho, ele vai servir para você para sempre. Porém, nós temos que pensar que o inox, ele é feito com alguns minérios e por isso é retirado da natureza através da mineração, a composição, os elementos que vão compor esse canudinho. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem que a mineração causa danos ambientais. Então, temos que pensar nisso também. Vocês estão vendo, viram esses tempos atrás o caso de Mariana, de Brumadinho, porque a mineração causa resíduos, né? Formam resíduos que depois não tem o que fazer. Então, também temos que pensar. Então, adquirir um canudinho desse, temos que pensar também de onde ele veio e como ele foi feito. Aí você pode fazer a sua melhor escolha. Isso é repensar. O próximo é recusar. Evite o consumo exagerado e desnecessário, adquirindo apenas produtos essenciais. Recusar produtos que causem danos ao meio ambiente ou para a nossa saúde. Então, quando eu estou falando de recusar, eu estou falando, por exemplo, da nossa alimentação. Podemos pensar na nossa alimentação. Alimentos orgânicos são muito melhores, porque são aqueles que não usam agrotóxicos, que são os venenos no cultivo, não poluindo o nosso ambiente. Prefira também produtos locais, da nossa região, de época, que são muito mais baratos e ajudam também na economia local. Outra questão, faça sua horta dentro de casa, faça sua horta com produtos naturais. Aí você já tem uma possibilidade de ter um produto saudável, produzido por você e natural, e ajudando também o meio ambiente. Por exemplo, também eu trouxe aqui, nós temos dois tipos de escova de dentes. A escova de dente que nós temos aqui, uma de plástico, que é a mais utilizada, a mais comum, e uma feita de bambu, como vocês podem ver aqui, ó, feita de bambu, ok? Então, quando eu falo, às vezes, recusar, é recusar aquela que é de plástico e preferir uma mais natural. Por quê? Porque essa escova de dente de bambu eu vou utilizar e depois ela será também biodegradável. Ajudará a natureza.
Próximo R, reduzir. Principalmente na diminuição da criação de lixo, desperdiçando menos produtos e matéria-prima. Consuma somente o necessário. Redução no uso e fabricação de embalagens. Quando eu falo em embalagens, eu trouxe alguns exemplos para vocês de produtos que podem nos ajudar no dia a dia. Primeiro é esse aqui, ó. Nós usamos geralmente para cobrir algum alimento que está em alguma embalagem de vidro, nós utilizamos o plástico filme. Só que esse plástico também demora em média 500 anos para se decompor na natureza. Então ela não é a melhor pedida. Aí nós temos uma outra forma de fazer o mesmo trabalho que é a proteção dos alimentos, mas utilizando um tecido com cera de abelha. Isto mesmo, com cera de abelha. E esse aqui é produzido aqui em Ponta Grossa. Esse produto vai cobrir a embalagem do mesmo jeito. Ela é aderente, você vai apertando e ele vai aderindo à embalagem. E você tem aqui um produto reutilizável e um produto natural, que depois de utilizado, depois que você usou, você lava e utiliza de novo. E quando tiver velhinho, já bem usadinho, você pode cortar os pedacinhos e colocar na tua horta, porque vai servir como adubo, porque é feito com 100% de tecido, 100% algodão e cera de abelha, tudo produto biodegradável. Aí você evita de usar o plástico e usa algo que você vai reutilizar. As sacolas também, sacolas para o mercado. Em vez de eu utilizar as sacolas de mercado, eu posso ter a minha própria sacola, coloco os meus produtos, levo para casa, lavo e reutilizo. E assim eu evito o desperdício. Hoje em dia, nós temos as máscaras. E o que é legal no nosso país é o colorido, a diversidade de máscaras. Nós temos que usar, mas as reutilizáveis são as mais recomendáveis, porque eu não preciso jogar fora. Porque um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia com o lixo é a questão de máscaras descartáveis que estão sendo encontradas nos rios, nos oceanos, nas praias. Então, a de tecido você reutiliza. Muito bem. Outro, reutilizar. Dar uma maior utilidade para produtos que seriam descartados, jogados fora. Se não utilizado pelo indivíduo, pode ser por outras pessoas, ao invés de serem jogados fora. Quando falamos em reutilizar, hoje nós temos uma onda, vamos dizer assim, uma moda muito legal, que é a questão dos brechós, que as pessoas compram roupas usadas, ou a customização de roupas. Quando eu modifico o modelito, já está mais demodê, ou seja, fora de moda, e eu faço um arranjo, um rearranjo da minha roupa, e ela fica moderna e diferente. Isso é uma forma de reutilizarmos. Mas podemos também reutilizar as coisas através do artesanato, como, por exemplo, essa latinha, que é uma latinha de extrato de tomate, de conserva, que serviu como para guardar fios de costura e aqui em cima a tampinha, uma almofadinha para alfinetes. Aí foram usados retalhos de tecidos, algumas coisinhas coloridas aqui para dar um charmezinho, e é uma forma de reutilizar um produto que iria para o lixo. E por último, para terminarmos, o último R, reciclar, que é transformar algo usado
em algo totalmente novo. Ao reciclar qualquer produto, reduz-se o consumo de água, energia e matéria-prima. Vocês já sabem os produtos que são recicláveis: papel, vidro, plástico, metal. Mas você sabia que o isopor também é reciclável? O isopor também é. Podemos reciclar o isopor. Então, separe o seu lixo. Separe aquilo que pode ser reutilizado, reciclado. Eu trouxe para vocês agora uma frase que eu quero que vocês pensem. É da Janai Paulucci. Ela é aqui de Ponta Grossa e ela tem algumas formas de viver que reduzem a nossa pegada ecológica, que reduzem a forma de consumirmos, e isso gera menos impacto ao meio ambiente. E eu quero que vocês leiam essa frase. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesma e, quem sabe, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje eu proponho aqui, para cada um de vocês que estão assistindo essa aula, sejam os nossos alunos crianças, sejam os nossos alunos da EJA, que sejam a inspiração para alguém. Inspirem as pessoas. Comecem. Não precisa começar com tudo, mas que uma atitude sua pode mudar, sim, muita coisa. Vamos para a nossa tarefa? Nossa tarefinha. Aliás, antes, retomando o que aprendemos. Conhecemos o significado de pegada ecológica e os 5 R's do consumo consciente. Refletimos sobre a necessidade de mudarmos nossas atitudes para sermos consumidores conscientes. Fizemos tudo isso hoje. E agora a nossa tarefa. Existe uma campanha que se chama Julho Sem Plástico. Mas como nós estamos em agosto, nós adaptamos essa campanha para Vida Sem Plástico. E que tal fazermos parte desta campanha? Eu quero que vocês leiam as 9 ideias para viver sem plástico, converse com seus familiares e tente fazer alguma ou algumas dessas ações no seu dia a dia. Como trazer sua própria sacola de compras, carregar consigo uma garrafa de água reusável, traga sua própria xícara, empacote o seu almoço num container reusável, diga não a canudos e talheres descartáveis e outros mais. Tire foto ou faça um desenho para representar a ideia que colocaram em prática. E para encerrarmos a nossa aula, eu trouxe alguns sites que vocês podem pesquisar sobre o consumo consciente, que é a Cartilha para o Consumidor Responsável. Aí tem um endereço, você pode acessar. A revista Exame, que traz 20 empresas e modelo de responsabilidade socioambiental. Um teste para você testar sua pegada ecológica. O Instagram de Família PG, que ensina práticas simples de consumo sustentável. Um Instagram do Recife Sem Lixo, que ensina práticas simples de viver sem o plástico e fortalecer a cultura da sustentabilidade. E um Instagram Consciência UEPG, que traz diversos temas envolvendo o meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento científico. Ficam as dicas. Eu espero profundamente que você também seja um inspirador, que inspire outras pessoas. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos e até a próxima.